Quinta-feira, 5 de março de 2026, dia 64 de leitura. Vamos para mais um dia e hoje nós vamos ler as porções de Números, capítulo 4 até o capítulo 5, versículo 31, Marcos, capítulo 12, do versículo 18 até o 37, Salmos 48, do 1 ao 14, e continuar Provérbios 10, versículo 26. Lembrando, a meta é ler a Bíblia do dia 1º de janeiro ao 31 de dezembro. Vamos a isso então. Números, capítulo 4. O Senhor disse a Moisés e Arão: levantem o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, de idade de 30 anos para cima, até os 50. Será todo aquele que entrará nesse serviço, para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro, nas coisas santíssimas. Quando o arraial partir, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima lhe porão uma cobertura de peles finas, sobre ela estenderão um pano todo azul e passarão os cabos pelas argolas. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as jarras. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a cobertura de peles finas o cobrirão e passarão os cabos pelas argolas. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da iluminação e as suas lâmpadas, as suas tesouras de cortar pavios, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele todos os seus utensílios na cobertura de peles finas que porão sobre os cabos. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul. E, com a cobertura de peles finas, cobrirão e passarão os cabos pelas argolas. Pegarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão num pano azul. Então os cobrirão com uma cobertura de peles finas e os porão sobre os cabos. Do altar tirarão as cinzas e por cima deles estenderão um pano púrpura. Sobre ele porão todos os utensílios com que o servem: os braseiros, os garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma cobertura de peles finas e passarão os cabos pelas argolas. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. São essas as coisas da tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá o seu encargo o azeite da iluminação, o incenso aromático, a oferta contínua de cereais e o óleo da unção. Sim, terá a seu encargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. O Senhor disse a Moisés e a Arão: não deixem que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas, para que eles fiquem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Façam o seguinte: Arão e seus filhos entrarão, eles designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. E o Senhor disse ainda a Moisés: levante o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até 50. Conte todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum cargo na tenda do encontro. É esse o serviço das famílias gersonitas, para servir e levar
cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro, da sua cobertura, a cobertura de peles finas que está sobre ele, o cortinado da porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço. Servirão em tudo o que diz respeito a essas coisas. Todo o serviço dos filhos dos Gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e vocês lhes determinarão tudo o que devem carregar. E este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas, na tenda do encontro. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, faça a contagem segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. De idade de 30 anos para cima até 50, conte todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Isto é o que eles terão de levar, segundo todo o seu serviço na tenda do encontro: as tábuas do tabernáculo, os seus cabos, as suas colunas, as suas bases, as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço. Vocês designarão nome por nome objetos que eles devem levar. Esse é o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda do encontro, sob direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés e Arão e os chefes do povo contarão os filhos dos coatitas segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, de idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Os que deles foram contados segundo as suas famílias foram de 2.750. São esses que foram contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor por Moisés. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, de idade de 30 anos para cima até 50, todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram de 2.630. São esses os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandato do Senhor. Os que foram contados das famílias de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, de idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados segundo as suas famílias, foram 3.200. São esses os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés, Arão e os chefes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, de idade de 30 anos para cima até 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e o levarem cargas da tenda do encontro, os que deles foram contados foram 8.580. Segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e sua carga, e deles foram contados, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que expulsem do arraial todo leproso, todo que tiver algum tipo de fluxo e todo impuro por ter tocado em algum morto. Tanto homem quanto mulher devem ser expulsos do arraial para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os expulsaram do arraial, como o Senhor havia falado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos filhos de Israel: quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados que as pessoas cometem, ofendendo o Senhor, tal pessoa é culpada, confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição. Lhe acrescentará sua quinta parte de tudo que aquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver
parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que restituiu ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com o que fizer expiação pelo culpado. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste também, e as coisas sagradas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será deste. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: se a mulher de alguém se desviar e for infiel, de maneira que algum homem tenha tido relações com ela, e for oculto aos olhos do seu marido, e ela tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, o espírito de ciúmes vier sobre o marido, e ele tiver ciúmes de sua mulher, por ela se haver contaminado, ou se ele tiver ciúmes, mesmo que não tenha se contaminado, então esse homem levará a sua mulher ao sacerdote, juntamente com a sua oferta por ela, 2 litros de farinha cevada, sobre o qual não derramará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois é oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa, que traz iniquidade à memória. O sacerdote levará a mulher para a frente e colocará diante do Senhor. O sacerdote colocará um pouco de água santa num vaso de barro. Também pegará do pó que houver no chão do tabernáculo e colocará na água. Apresentará a mulher diante do Senhor e soltará a cabeleira dela, e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote fará com que a mulher jure, dizendo-lhe: se ninguém teve relações com você, e se você não se desviou para a impureza, estando sob o domínio do seu marido, você será livre destas águas amargas que trazem maldição. Mas se você se desviou, quando sob o domínio do seu marido, e se contaminou, e algum homem que não é o seu marido teve relações com você, então o sacerdote fará com que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor ponha você por maldição e por praga no meio do seu povo, fazendo com que você fique estéril e inche o seu ventre, e que esta água amaldiçoe e penetre nas suas entranhas, para fazer com que inche o seu ventre e você fique estéril. Então a mulher dirá: amém, amém. O sacerdote escreverá essas maldições num livro, e com água amarga as apagará, e fará com que a mulher beba a água amarga que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. O sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes e a moverá diante do Senhor, e a trará ao altar. Pegará um punhado da oferta de cereais, da oferta memorativa, e o queimará sobre o altar. E depois fará com que a mulher beba água, e havendo-lhe dado a beber aquela água, se ela estiver se contaminado, tenha sido infiel a seu marido, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre ficará inchado e o útero secará. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher não tivesse contaminado, mas estiver pura, não será livre, então será livre e poderá ter filhos. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher sob o domínio do seu marido se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes da sua mulher. Apresente a mulher diante do Senhor, e o sacerdote execute nela toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Marcos 12, vamos ler do 18 ao 37. Então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a sua mulher sem filhos, o irmão deste homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar filhos. O terceiro da mesma forma, e assim os 7 não deixaram descendência. Por fim,
Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam. Vocês nunca leram o livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus sobre todo o coração, de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, amar ao próximo como a si mesmo. É mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. E então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão ouvia com prazer. Agora vamos ler Salmos 48, do 1 ao 14. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alto e belo, alegria de toda a terra é o monte de Sião. Para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se fez conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacaram. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de mulher que está dando à luz. Com o vento leste destruíste as naus de Tarsis, como temos ouvido dizer. Agora vimos que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá. Por causa dos seus juízos. Andem em volta de Sião, rodeiem-na toda, contem as suas torres, notem bem as suas muralhas, observem os palácios para que possam contar às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Provérbios 10, 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Amém. Finalizamos o dia 64 de leitura. E amanhã tem mais. Valeu, galera. Que Deus possa abençoar a todos. Deus abençoe a vida de cada um. E que a gente não venha se esquecer dos mandamentos, dos 2 principais mandamentos que Jesus deixou para nós. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próprio como a nós mesmos. Valeu? Um grande abraço, Deus abençoe. E daqui a pouco o vídeo está no YouTube.